Olá! Bem-vindo à 13ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQ Podcast, falarei sobre situações desafiadoras que, embora aconteçam com frequência na prática clínica, não são abordadas em profundidade nas principais fontes de conhecimento da área. Para a elaboração do episódio, contei com a valiosa contribuição do Luiz Alberto, do Vinícius e do Tiago, que trouxeram suas experiências e reflexões. Antes de começar, não custa lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e do Vinícius, com a qual me sinto honrada em colaborar. Antes sustentado com recursos próprios, nosso podcast conta agora com o patrocínio da clínica Elibre, que oferece padrão de excelência em internações psiquiátricas. O principal objetivo do PQ Podcast não mudou por conta disso. Continua sendo trazer para você, psiquiatra em formação, informações relevantes da área, de maneira responsável, didática, embasada e crítica, com a vantagem de que pode ser escutado onde e quando quiser. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Nada pode dar errado. Sentado em sua poltrona, o jovem psiquiatra relembra algumas passagens de seu belo histórico acadêmico profissional. Notas altas desde sempre, aluno exemplar. Na adolescência, que alegria! Decidiu ser médico. Passou no vestibular. Opa! Orgulho da família. Esforçado, lá foi ele. Enfrentou com coragem os anos de faculdade e de formação em psiquiatria. Botou o Kaplan e muitos outros na cabeceira. Leu tudo o que pôde. Fez curso de psicofarmacologia, de psicoterapia, de psicopatologia. Finalmente, veio ser psiquiatra no mundo. Quando a pontinha de insegurança teimou em brotar no peito, ele rebateu de forma racional. Com uma bagagem dessas, eu me garanto, nada pode dar errado, não é? Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. A secretária anuncia a chegada do paciente, ou, melhor dizendo, da esposa dele. O paciente mesmo não está. A esposa, debulhada em lágrimas, dirige ao médico o olhar aflito e diz: doutor, meu marido não pode nem sonhar que eu estou aqui. Eu vim escondida. Ele se atrasou. Ele não quer que eu o acompanhe na consulta, pois sabe que falarei coisas que ele prefere omitir. Mas eu preciso te colocar a par do que está acontecendo. Podemos conversar sem que ele saiba? Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Não deu tempo de pegar um lenço para a pobre esposa. A secretária anuncia a chegada do paciente. A familiar sai às carreiras. Entra o paciente. Acomoda-se na cadeira e explica o motivo do agendamento. Doutor, estou exausto de contar a minha história. Vou em psiquiatra há mais de 20 anos. Já passei por uns 10, nenhum ajudou. Mandam para terapia, dão remédios que só me dopam. Eu só comecei a melhorar quando passei a estudar e concluí sozinho o meu diagnóstico.
O senhor imagina meu sofrimento esse tempo todo, sem acompanhamento com um profissional decente? Só estou aqui porque um amigo falou que você foi o único que conseguiu dar jeito na depressão dele. Depressão eu não tenho, eu não sou suicida. Meu problema é TDAH com autismo. Eu não posso com cheiro forte. Comida temperada me revira o estômago. A cabeça é avoada, eu sou ligado no 220. Um caso clássico, como pode ver. Um primo me deu uma caixa desses remédios de tarja preta para TDAH. Foi o que me salvou. Ele não me dopa como os outros remédios. Trouxe aqui uma receita que o outro psiquiatra fez para o senhor ver o absurdo. Medicação para bipolaridade e esquizofrenia. Pode isso? O senhor não acha, doutor, esse seu colega mais doido que eu? O jovem psiquiatra dirige um olhar ressentido para a sua prateleira. Lá estão os livros, tratados, protocolos, manuais. Leu-os todos, pelo menos em parte. E por que é que não lhe vem à mente nenhum trecho de Kaplan, Schatzberg, Camacho? Não é possível concluir, com um misto de resignação e perplexidade, que a única referência que lhe ocorre nesse momento seja Drummond, que diz: "E agora, José?" Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. E aí, caro ouvinte, já vivenciou situação parecida? Imagino que sim. Nesse caso fictício, expus 3 armadilhas frequentes da prática. Número 1. O familiar que deseja conversar escondido. Número 2. O paciente que vem convencido de ser portador de determinado transtorno. E número 3. O paciente que fala mal de outros profissionais e convida o psiquiatra a fazer o mesmo. Apesar de cada situação exigir olhar individualizado para o contexto, algumas reflexões e experiências podem ser úteis na prevenção, neutralização e evasão dessas situações no futuro. Vamos lá? A primeira armadilha é verdadeiro alçapão, no sentido de que uma vez dentro fica difícil sair. Familiar que deseja conversar escondido. Para embasar nossa discussão, vamos recorrer a algumas fontes. No Brasil, a Lei nº 10.216, de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Nela, consta que é direito da pessoa portadora de transtorno mental ser protegida de qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas e ser tratada com humanidade, respeito e com o interesse exclusivo de beneficiar sua saúde. Alguns pontos do Código Brasileiro de Ética Médica também merecem destaque. No capítulo 5, sobre relação médica com pacientes e familiares, consta o artigo 31 que diz, abre aspas, é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de morte. Fecha aspas. No capítulo 1 de Princípios Fundamentais, diz o item 11, abre aspas, o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Fecha aspas. E, finalmente, façamos justiça ao Kaplan. No capítulo 36 do compêndio, que discute psiquiatria forense e ética em psiquiatria, encontramos um compilado de orientações para a boa prática clínica, dentre as quais destaco: o bem-estar do paciente é a prioridade e não deve ser comprometido por pressões sociais. Os médicos devem ser honestos com os pacientes e dar-lhes autonomia para que tomem decisões informadas sobre o tratamento. Os médicos devem se assegurar de que os pacientes estão completa e honestamente informados antes de consentirem com o tratamento, e os médicos devem cumprir com o compromisso de confidencialidade. Está decepcionado por notar que não há, nessas referências, orientação específica para se safar da arapuca? De fato,
Porém, o conhecimento de aspectos legais e éticos permite maior fundamentação de suas condutas e atitudes nesse impasse. Vamos em frente. O pedido do familiar pode acontecer antes da primeira consulta ou ao longo do acompanhamento. Além disso, ele pode comunicar suas intenções à secretária ou diretamente ao médico, pessoalmente ou via WhatsApp. Quando a solicitação acontece antes de conhecer o paciente, a minha resposta padrão é comunicar ao familiar de forma educada que, embora eu aprecie a preocupação em me fornecer a maior quantidade possível de informações, fazer algo sem que o paciente saiba pode ser muito prejudicial para a relação de confiança, que é indispensável para o sucesso do tratamento. Asseguro, porém, que caso eu identifique que uma fonte de informação complementar seja importante para conduzir o acompanhamento, farei essa sugestão ao paciente. Se ele aceitar, deixo claro que a entrevista com o familiar será realizada na presença do paciente. Essa resposta eu forneço utilizando, de modo geral, a mesma fonte que o familiar utilizou para fazer o pedido, ou seja, comunico pessoalmente por telefone ou WhatsApp. Quando se trata de paciente já em acompanhamento, a orientação se mantém. Mas destaco aqui algumas peculiaridades às quais vale a pena se atentar. Especialmente em casos de pacientes com transtornos que podem prejudicar de forma transitória ou permanente a sua autonomia, como transtornos psicóticos ou risco suicida crônico, procuro saber do familiar se o contato foi motivado por alguma situação de urgência. Como esse contexto demanda a complexa habilidade de buscar ter acesso somente às informações necessárias para identificar situação que justifique a quebra de sigilo, prefiro ligar para o familiar ou conversar pessoalmente, destacando antes do início da conversa que não pretendo desrespeitar a autonomia ou quebrar o sigilo. Essa é minha regra. Quando Luiz Alberto revisou o texto, comentou que partilha dela. E caso a situação se apresente como emergencial, restrinjo a obtenção de informações ao mínimo necessário para a tomada de decisão inicial. Todo o resto, preferencialmente, faço na presença e com a anuência do paciente. Um exemplo. Eu sigo há alguns anos um paciente com esquizofrenia refratária. Habitualmente, quem o acompanha nas consultas é a genitora, também portadora de transtorno mental grave. Certa vez, entrou em contato via WhatsApp outro familiar do paciente, referindo ter informações relevantes para compartilhar, mas não queria que a genitora do paciente soubesse, pois mantinha com ela um relacionamento conturbado. Orientei o familiar conforme exposto anteriormente e certifiquei-me de não estar diante de situação de urgência. Na consulta com o paciente que vinha estável do quadro psicótico, expus a ele a situação. Ele autorizou a minha conversa com o familiar, mas não queria fazê-lo sem que a genitora soubesse. A decisão dele prevaleceu. E, por fim, a genitora não se opôs à presença do familiar e conversamos juntos. Embora alguns conflitos tenham surgido durante a conversa, não houve intercorrência maior e todos se sentiram respeitados e à vontade com a condução da situação. Resumindo, conversar com o familiar sem o conhecimento do paciente fere diretamente a autonomia, a qual o paciente tem direito, a não ser em situações de risco iminente e naquelas em que o juízo crítico dele está muito prejudicado. Ademais, uma vez exposto a esse diálogo, o médico pode acabar compartilhando informações do segmento, o que configura quebra de sigilo e confidencialidade. O paciente também pode considerar essa atitude como desrespeitosa e abusiva, o que também fere aspectos legais e éticos anteriormente mencionados. Avante! Segunda armadilha, que poderia ser comparada a uma rede jogada sobre si. O paciente que chega com o diagnóstico pronto, afirmando categoricamente ser portador de, citando o caso que ilustra o episódio, TDAH e autismo. Esse contexto, via de regra, pode ter dois cenários como pano de fundo.
O primeiro é o paciente que, seja por conversas com outras pessoas ou acesso a leituras, vídeos e testes online, está realmente convencido de que seu diagnóstico é aquele. O segundo é o paciente que não se reconhece como portador de transtorno mental, mas deseja ter acesso a medicações de uso controlado. É o caso, por exemplo, de pessoa que deseja fazer uso de estimulante para estudar. Nos dois cenários, a entrevista vai exigir habilidades adicionais do psiquiatra. Evitar perguntas fechadas, especialmente as que fazem referência direta aos sintomas do transtorno que o paciente alega ter, é essencial. Além disso, avaliar de forma cuidadosa cada queixa referida pelo paciente é importante. Um jeito simples é solicitar ao paciente que descreva uma situação na qual o sintoma se manifeste. Por exemplo, o paciente refere dificuldade em se concentrar. Solicito, então, que ele me descreva uma situação em que essa dificuldade ficou evidente. Outra estratégia que também utilizo é, a partir da narrativa que o paciente me faz de sua história de vida, buscar identificar a ocorrência ou ausência das características clínicas do transtorno. Tive uma paciente que veio a mim exatamente com essa queixa, dificuldade de concentração nos estudos. Como eu percebi que ela estava muito convencida de ser portadora de TDAH, acolhi a queixa, mas tangenciei o assunto. Fui perguntando sobre sua vida, suas relações, sua rotina, e a partir de suas descrições percebi que havia um descompasso entre o que ela acreditava ser uma boa concentração e o que é uma capacidade de concentração possível. Explico-me. Ela tinha expectativa de conseguir estudar sem pausas, 16 horas por dia. Evidentemente, essa é uma meta irreal para a maioria das pessoas. As características de inflexibilidade e rigor de sua família contribuíam para o sentimento de insuficiência que a paciente apresentava. Ainda nessa situação, considero também de extrema importância desarmar-se. Escute da forma mais imparcial possível o que o paciente tem a dizer. Muitas vezes, caro ouvinte, o desafio está na gente. Lembre-se de fazer o exercício de reconhecer que é possível que o paciente esteja certo. Quando o paciente chega com o diagnóstico pronto, o nosso trabalho consiste em verificar a pertinência da hipótese, de forma neutra, sem pender para o reforço, sem pender para o confronto. Caso, ao final da entrevista, ainda haja dúvida, estratégias como acesso a fontes de informações complementares como entrevista com pessoas próximas ou relatórios escolares, médicos, psicológicos podem ajudar, desde que o paciente autorize. Solicitar avaliações complementares, se houver essa possibilidade, também pode ser elucidativo. Por exemplo, solicitar avaliação neuropsicológica em casos específicos. Discutir com colegas, consultar segunda opinião, também são estratégias possíveis. Ou, ainda, tempo. Avalie o paciente mais vezes, de modo a compreender melhor o seu quadro. Percebeu como esses cuidados e ações se assemelham a se desvencilhar de uma rede, de um emaranhado? Mas e quando você descarta o diagnóstico aventado pelo paciente? Ora, comunique isso a ele, de forma empática, porém objetiva e embasada. Caso outro diagnóstico tenha aparecido como mais provável, ele deve ser comunicado e explicado. Pacientes relutantes ou que estejam em busca de receitas controladas podem questionar de forma incisiva esse parecer. Nesse caso, acolher as dúvidas com paciência e respondê-las da melhor forma possível costuma funcionar. Se não adiantar, esclareço que, embora compreenda a frustração e decepção, o resultado da avaliação se mantém. O paciente pode buscar outra opinião, caso não se dê satisfeito com os esclarecimentos oferecidos. Finalmente, deparamo-nos com a terceira armadilha. Essa, uma verdadeira cilada. O paciente que fala mal de outros psiquiatras e se esforça para que o atual faça o mesmo. Bem, quando isso me acontece, o que me ocorre é: se um paciente está falando mal de todos os profissionais pelos quais passou, a próxima, provavelmente, sou eu.
Assim, ainda que o colega tenha elaborado hipótese diagnóstica ou indicação terapêutica que me parecem incompatíveis com o caso, costumo adotar postura de neutralidade. O maior argumento para isso é que gastar tempo com maledicências não vai ajudar. Além disso, desconheço, pelo menos parcialmente, o contexto que levou àquele raciocínio diagnóstico ou prescrição, o que dificulta a plena compreensão da conduta, portanto, me impede de julgá-la. E por fim, meu trabalho não é de julgamento do exercício de outrem, mas de avaliação clínica e tratamento de transtornos mentais. Sendo assim, caso o paciente me pergunte diretamente o que penso do manejo anterior, respondo que a minha avaliação permite embasar e justificar a minha hipótese e a minha prescrição. A de outros profissionais, considero arriscado justificar ou julgar, já que não tive acesso aos elementos necessários para tal. A esse paciente, costumo dedicar esforço maior para alinhar expectativas, isto é, procuro entender com precisão o que o paciente espera do tratamento. Não é incomum o paciente nutrir expectativas irreais de resultado, de modo que nenhum tratamento será suficientemente eficaz. Caso isso não seja identificado, o risco de ajustes, trocas ou associações medicamentosas desnecessárias é maior, já que o paciente estará sempre insatisfeito e queixoso. Na explicação, por exemplo, do tratamento de transtornos ansiosos, é comum eu afirmar que a medicação não transforma ninguém em monge budista. Nem é desejável que o faça, diga-se de passagem. Ainda dentro desse tema, e para finalizar, destaco uma situação. Quando chega ao seu conhecimento elementos incontestes de conduta antiética ou iatrogênica de colega médico, a neutralidade deixa de ser uma opção. O artigo 50 do capítulo 7 do Código de Ética Médica veda ao médico acobertar erro ou conduta antiética. Nesses casos específicos, sugiro consulta ao CRM sem envolver o paciente profissional, ao menos nesse primeiro momento. Chegamos assim ao final desse episódio e também ao fim do longo dia que atravessou o jovem psiquiatra, protagonista do caso que ilustrou nossa discussão. Chega aí em casa, cansado, pensativo. Sentado na sacada, encara o céu escuro. Sente alívio. Fim do dia, agora sim. Nada pode dar errado. Só que não. A vibração do celular cruza o silêncio da noite. Ele lê a mensagem de agradecimento do paciente recém-atendido, cheia de elogios. Ao final do texto, um pedido singelo. Gostei tanto da consulta que sugeri à minha esposa, que tem depressão, uma consulta com o senhor. Pode ser? Um abraço e até a próxima armadilha. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.